Hoje vai ser um papo bem interessante. Vamos conversar, na verdade, vamos conversar não. A professora Alice, ela vai nos trazer uma abordagem sobre representatividade negra, sobre empoderamento também. E aí, quem é essa professora tão querida? Talvez alguns de vocês que ano passado estiveram comigo em presencial, ela também participou de um evento, inclusive na sala de aula com alunos de publicidade. Então, se tiver algum aluno ou aluna que assistiu o semestre passado, não, semestre retrasado, ano passado, Foi. também vai poder relembrar, vai poder rever a nossa professora, querida professora Lice. Mas quem é Lice? Lice Guimarães, ela é teóloga e especialista em história moderna e contemporânea também, é professora de filosofia, também ativista do coletivo Educação Antifascista aqui em Pernambuco, uma pessoa que tem uma grande trajetória em luta, uma grande trajetória também falando sobre representatividade. Nós conhecemos há algum tempo, né, Alice? Acho que há alguns anos. O Alice também já esteve também conosco aqui na UniFG, como docente, palestrante, como já falei, é prata da casa, filha da casa. Alice, passo as honras para a senhora. Obrigado por ter aceito o nosso convite, uma grande honra, de verdade. E agora é só começar. Obrigada, Irã. Eu que estou feliz demais, né, por poder falar com vocês e essa turma, ela deve ser mista, é da FG Piedade e Boa Vista ou só Boa Vista? Também mix, na verdade. Tem pessoas que não Sim, são da UFG, o evento foi aberto ao público, tem alunos sim, de publicidade, de marketing, de design também, tá bem mix. legal. Bom, então, porque aí eu também passei por algumas turmas, né, na escola de comunicação, jornalismo, comunicação também, e é uma alegria muito grande, assim, voltar a falar com vocês, né, e tratar de uma temática que faz parte da minha vida há alguns anos, né, porque a gente não nasce com consciência racial, ela você se constrói, né, uma mentalidade consciente a respeito das questões do racismo e de como isso nos toca, né, e muda a nossa existência e torna a nossa existência uma existência diferenciada, marcada pelas questões de racialidade. E como o Irã falou, todos os aspectos da minha participação, né, em que eu participo, em coletivos, faculdade, trabalhos que eu desenvolvo, essa temática está sempre presente, né? Inclusive agora, nesse coletivo de educação antifascista, né? Um coletivo que é nacional, é representado em vários estados, e aqui em Pernambuco também, é necessário que essa temática venha fazer parte de um assunto como é a educação, né? Tratar da questão do racismo dentro da educação. Bom, mas aí não é sobre isso que eu vim falar, não é sobre o coletivo e também não é sobre a educação de forma direta. A proposta, o convite aqui é que a gente pudesse pensar sobre a representatividade negra na comunicação, ou sobre a representatividade ou a não representatividade. E aí, para falar sobre isso, eu pensei, né, acredito que o interessante seria, na verdade, não trazer uma, uma trajetória dessa representatividade, trazendo quem são esses negros, em que lugares eles ocupam, né, e a partir de quando e como. A minha ideia foi não falar sobre essas trajetórias e sim tratar dos fundamentos que fazem com que a representatividade negra ela seja pequena, né, ou ela seja mal representada, né? Eu acredito que entender o que fundamenta esse distanciamento, essa disparidade de representação entre negros e brancos dentro de uma sociedade que tem mais de 50% da sua população que se auto-intitula negra, seria interessante a gente entender como se estrutura isso, né, e por que isso acontece. Então, nós não vamos ter uma aula ou uma palestra
voltada para trajetórias e personagens dessas trajetórias, né? E sim para fundamentos dessa exclusão e da negação de que pessoas negras tenham um trajeto interessante dentro do sistema de comunicação. Até porque, se a gente fosse falar sobre trajetórias dessa representatividade na comunicação, nós teríamos que fazer um estudo vasto, né? Porque o sistema de comunicação inclui tantas modalidades, né? Que nós teríamos que fazer aí primeiro, segundo, terceiro encontro para poder contemplar essas modalidades da comunicação, né? Do sistema de comunicação e de como a comunicação nos afeta e a partir do quê. Então, para a gente começar a pensar sobre esses fundamentos, né? Teóricos, práticos, que afastam ou excluem as pessoas negras da sua participação nos meios de comunicação, eu escolhi um vídeo que talvez seja bem conhecido, né? Talvez vocês já tenham visto, mas que eu acho que ele é ideal para tratar sobre isso. Deixa eu só identificar aqui, porque assim como vocês, eu também apanhei aqui no Zoom, no Simpla e não sei o que lá, né? Porque eu, na verdade, nem tinha esses aplicativos, e a gente teve aqui que eu estou usando do meu marido e tive que baixar também o Simpla, que não tinha. Bom, eu vou tentar compartilhar uma tela, aí Marcos, que é o meu ajudante aí, que disse que me ajudaria. Se eu não conseguir, eu vou gritar, Marcos! Pode chamar. Pronto, então, aí eu venho aqui, né, para ver opções. Embaixo tem um botão verde, compartilhar tela Sim. ou share. Clica Sim. nele, aí vai abrir uma janela com várias janelas que já estão abertas no seu computador. Aí seleciona a janela do vídeo. Aí tem a opção compartilhar som do computador também, que precisa ser ativada. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá certo. E não se preocupe, todos nós tivemos problema com esse Zoom e com o Simpla. Bom, eu ainda não estou conseguindo aqui. Então, vamos lá. Eu estou conseguindo desconfigurar alguma coisa. Entendi. Conseguiu compartilhar a tela? Tem uma setinha, né? Tem, só que é melhor clicar no botão mesmo, compartilhar a tela, ao invés de clicar na setinha. Ok. Certo. Ok. Apareceu. Pronto. Pra que tanto sofrimento, gente? Pois é. Depois eu lhe conto como foi ontem. Deixa eu ver se eu consigo, mas... Não é isso aqui é coisa do meu marido. Deixa eu tentar abrir aqui, só um minuto. Na verdade, Inclusive, já tem alguns alunos que foram seus aqui também, ó. Milena, Bárbara, falaram aqui no chat também. Saudades, professora, saudades das aulas de Lícia, olha aí que maravilha. Pois é. Deixa eu só encontrar o que aconteceu, por que eu não estou conseguindo. Já sei o que é. É que eu estou usando duas telas, né? Camilo usa uma tela gigantesca para fazer os trabalhos dele. Eu estou usando duas, aí ficou meio confuso aqui. Uma à minha frente bem maior. Eu também sinto muita saudade, gente. Foram 8 anos na FG, né? 8 anos e meio, quase 9. Mas esses momentos assim que são proporcionados também são importantes e preenchem também, né? Deixa eu preparar aqui o vídeo.
Agora eu acho que vai dar para compartilhar. Deixa eu ver. Ui, sem querer. Pronto, seria esse vídeo aqui. Vamos lá. Todo mundo está vendo a tela? O teste da boneca é um experimento psicológico realizado nos anos 40, nos Estados Unidos. Vocês estão vendo ou não? Estamos. Sim. Então, esse teste é um teste realizado pela primeira vez nos anos 40, né, nos Estados Unidos, mas que ele veio se repetindo, inclusive em 2018 ele foi realizado também na América Latina. Tá? Então, provavelmente vocês já viram, porque ele é muito popular, mas ele serve muito bem para a gente tratar dos aspectos teóricos, né, que são abordados hoje, que nos ajuda a entender a ausência, né, e como o racismo afeta a vida de pessoas negras ao ponto de tirar dessas pessoas a oportunidade de se representarem, de se colocarem de forma igualitária na sociedade. Então, vamos assistir aqui um minutinho. Ai, socorro, vamos tirar isso. Então, gente, a intenção é fazer com que a gente pense, né, quais são os mecanismos que fortalecem esse tipo de mentalidade, né? Deixa eu tentar tirar aqui, que agora tem isso de desfazer o que eu fiz, viu, Marcos? Consegui? Não. Ok, já aqui. A tela está aparecendo. Eu acho que o áudio do outro vídeo ele não apareceu porque faltou clicar em compartilhar o áudio do computador. Ah, ok. Mas aí agora já aí deu para entender tudo. E eu ainda estou com o vídeo aparecendo ou não?
Tem um vídeo, tem uma página do YouTube, Beca. Pronto, eu quero acabar com isso aqui. Ah, ok. Tem que clicar em cima, tem parar compartilhamento de tela. Eu posso interromper aqui. Quer que eu pare? Sim, por favor. Faça isso para mim. Que a gente não fica chamando a atenção, né? Bom, então, Estou tentando. Tá. Tranquilo. Ah, foi. Pronto, ótimo. Então, eu não sei como funciona aqui no Zoom, se existe a possibilidade de vocês falarem o que vocês percebem nesse pequeno vídeo. Quais são as informações que, a partir da observação, a gente tem, né, desse experimento. É possível compartilhar opiniões aqui no vídeo ou não? A gente pode ativar o áudio, caso queira, ou então pode ser o chat. Prefere qual? Sim. Áudio, eu acho mais prático e mais rápido. Áudio. Então, só um minutinho que eu vou liberar o áudio de todo mundo que está desativado. Pessoal, áudio de vocês liberados. Para que nosso momento se torne mais ativo, eu queria que vocês comentassem, né? Por que vocês acham que acontece isso? Por que as crianças se veem dessa forma, né? O que aconteceu para que houvesse um reconhecimento negativo da sua própria identidade? Porque elas se espelham muito nos pais, alguém escreveu aqui. Deixa eu dar uma olhada no chat, né? Elizabeth, teu áudio está aberto. Se tu tá falando alguma coisa, a gente não está conseguindo te ouvir, porque está cortando. A gente só ouviu alguns pedaços de voz. Eu estou lendo aqui algumas. É a construção social, infelizmente. Bom, o Davi, né? Davi Herculano, acabei de chegar. O Davi Herculano, ele falou sobre construção social, né? Então, a nossa proposta é a gente refletir um pouquinho como se constrói essa concepção da diferença, né? E quem é o diferente? O vídeo, ele é triste, né? Porque você percebe que são crianças negras com uma imagem danificada a respeito de si mesmo, né? E infelizmente, nós negros, pessoas negras, né? E talvez alguns que estejam aí conectados, em algum momento da sua vida também tenham se observado de uma forma negativa. E alguém falou sobre uma construção social. Existem alguns conceitos que são utilizados para que a gente consiga compreender como nós construímos as nossas identidades, né? E como essas identidades são vistas e como isso afeta, né, a nossa existência. Então, esses conceitos eles vieram da psicologia social, né, e também da sociologia, e nos ajudam hoje a fazer um aprofundamento, né, teórico a respeito
da presença das pessoas negras, da existência das pessoas negras e as consequências que o racismo traz sobre essas pessoas. Então, quando a gente fala sobre a não participação ou a ausência, ou o que o racismo provoca, nós estamos falando de uma estrutura social que colabora para que essa pessoa se mantenha distante das suas possibilidades. Nós temos o conceito de inconsciente coletivo, o conceito de representações sociais, né? E o conceito de racismo estrutural, que nos ajuda a compreender por que o negro não está ou não é representado de forma íntegra, né? Em sua integridade. E aí, quando a gente começa a falar sobre esses itens que compõem toda essa estrutura teórica, para que a gente compreenda o porquê da não representatividade ou da representatividade deturpada da pessoa negra nos meios de comunicação, é preciso que a gente entenda um pouco como esses conceitos eles trabalham, né? O que é o inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo é uma teoria que vem da psicologia analítica, que diz que trata da história da humanidade, como a humanidade constrói uma parte de si mesma, só que essa parte é inconsciente, né? Ela não está visível e ela é recheada de valores, de ideias, né? E de representações sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é belo, sobre aquilo que é justo, né? Sobre aquilo que é certo e errado. E nós vamos aprendendo, né? Sem, muitas vezes, ter que tratar de forma objetiva sobre aquilo que estamos aprendendo. E aquilo é colocado na sociedade de uma forma tão natural que fica guardado dentro de nós esses conceitos, esses valores, essas ideias, né? E todos nós possuímos um conhecimento sobre nós e sobre aqueles que estão à nossa volta, que é constituído a partir desse inconsciente que é coletivo, né? Que é construído socialmente. Se nós fôssemos pensar quais são os valores, né? Que a sociedade constrói a respeito do indivíduo negro, da pessoa negra. Quais são as ideias que circulam ou que circularam sobre pessoas negras na nossa sociedade e em outras sociedades? E a gente percebe que essas ideias e esses valores, eles são valores racializados, valores que denigrem, né? A palavra denegrir sendo uma palavra que vem de negro, né? Que representa algo ruim e faz parte do nosso vocabulário de forma tão normal que a gente não pensa que ela é uma palavra criada para que nós nos referíssemos ou para que pessoas na sociedade se referissem a pessoas negras. Então, tornar-se ruim, denegrir-se, tornar-se negro. Então, dentro da análise de discurso, se a gente fosse fazer uma análise de discurso aqui, a gente iria encontrar diversas palavras ou uma pesquisa linguística, nós iríamos encontrar diversas palavras que são utilizadas dentro do universo branco, né? Dentro da bolha branca, que tem sua origem no racismo, e que a gente ainda não parou para pensar como isso está estruturado e como isso faz parte do nosso inconsciente. Eu estava lendo ontem um livro que eu acho que, se tiver alguém de design, esse livro aqui, Políticas do Design. E ele é bem interessante, é um livro que o Camilo comprou. Ele trata exatamente de como os meios de comunicação, e no caso propaganda, né, e comunicação visual, fazem uso de estereótipos para propagarem ou venderem algum produto ou ideia, né? Então, criando fontes que nunca existiram, por exemplo, tipografias que não fazem parte daquele grupo étnico, mas que está presente na representação desse grupo, que foi uma letra, foi uma tipografia escolhida
por designers brancos, sem considerar a tradição ou a cultura de comunidades e sociedades negras. Então, falando especificamente sobre tipografia e design, né? Mas não só nesse campo de conhecimento, em todos os outros campos de Consegui conhecimento. entrar. Nós estamos aí constantemente tendo que lidar com esses inconscientes. O que é que o nosso inconsciente diz sobre pessoas negras? O vídeo mostra, né, que mesmo as crianças de uma geração mais próxima à nossa geração, né, possuem influências desse inconsciente, que é passado de uma forma tão subjetiva, de uma forma tão dissimulada que a gente não percebe. Então, a criança se vê ali, né? A pessoa se vê como feio, como perigoso, como mal, simplesmente considerando a cor da sua pele. E essa estrutura mental, né, formada na sociedade, ela não acontece de um dia para o outro. Nós temos hoje como compreender como isso se estruturou socialmente, né? Então, para a gente entender melhor a influência da cultura colonial na construção desses estereótipos. Então, esses estereótipos de preguiçoso, de mal, de feio, né? de a objetificação desse corpo negro, tudo isso é construído ao longo do tempo. E tudo isso permanece aqui, escondidinho na nossa cabeça, né? E quando a gente menos espera, esses conceitos saltam, né? Na nossa linguagem, na nossa forma de ver o mundo, e num vídeo como foi apresentado aqui. Um outro conceito importante para a gente entender a importância da representatividade ou da não representatividade negra nos meios de comunicação é a gente entender o que significam essas representações. Essas representações, elas significam saberes, são saberes sociais, ou seja, as pessoas, a sociedade acredita naquilo que construiu durante séculos sobre pessoas negras. Acredita que pessoas negras são más, acredita que pessoas negras são feias, acredita que pessoas negras são menos competentes. O ano passado, um importante diretor da Globo, né, uma pessoa que já participou da elaboração do Big Brother, de quadros importantes na TV, novelas importantes como Sim a Moça, né? Essa pessoa, ela, quando questionada da ausência de uma série, né, com pessoas negras protagonizando papéis importantes, exercendo ali, né, o seu lugar, esse diretor disse que realmente no Brasil nós tínhamos bons atores, né, que no Brasil havia assim, pessoas competentes, mas que ele não sabia bem o que fazer com atores negros. Então, não sei se na hora alguém lembrou de dizer a ele que fazer o que todo mundo faz, por exemplo, né? Seria interessante, porque pessoas negras casam, vivem, morrem, né? Claro que quando se trata de morte, em grande proporção, mas essa frase, eu não sei o que fazer, né? Representa esse lugar que a pessoa negra ganhou diante dos holofotes, de ser alguém que não representa ali a sociedade, né? O belo, o padrão. Né? Então, pessoas brancas representam esse padrão de beleza, esse padrão de sucesso, o padrão do humano aceitável. Né? Então, quando a gente olha para os estudos coloniais, né, ou decoloniais, nós percebemos que há pouco tempo, aqui no Brasil, por exemplo, em 1887,
jornais no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Pernambuco, vendiam livremente. Existem anúncios aí na internet, se vocês quiserem fazer uma pesquisa no Google, anúncio de venda de escravos, vocês vão encontrar vários. Então, é muito recente essa percepção, essa representação do negro como uma peça, como um produto, como algo sem vida, né? Algo sem o que oferecer a não ser o próprio serviço. Então, o próprio corpo, né? Ser escravo. Então, até hoje, nós guardamos no nosso inconsciente a presença desse negro como alguém subalterno. Então, toda pessoa negra que consegue furar um pouco da bolha e fazer parte de grupos dos quais a maioria dos negros não fazem parte, consegue sentir em algum momento que a sua presença não é tida ou tratada ou respeitada ou observada ou valorizada da mesma maneira que a presença de um homem branco. Quando um diretor diz que não sabe o que fazer com um ator negro, né, ele está ali desumanizando e tirando daquele ator as habilidades dele dentro daquela arte, porque ele diz que não sabe o que fazer, ou seja, é um objeto, né? O que eu faço? Não sei o que fazer. Então, o sistema de representações, ele também estipula lugares que eu posso exercer. Quais são os lugares dentro desse sistema de representações que a gente constitui na sociedade que uma pessoa negra vai exercer, né? Então, o de faxineiro, o de motorista, de empregada doméstica, de vendedor, feirante, né? Então, esses são os lugares que estão fixados na nossa cabeça. Então, será estranho para a sociedade encontrar esse negro em uma outra posição, né? Em um outro patamar. E quando a gente olha para o sistema de comunicação e diz assim, quando é que o negro é percebido? Quando ele se torna um jogador de futebol, por exemplo. Aí ele vai ser tido como um herói que conseguiu superar a sua pobreza, mas ainda assim, muitas vezes, a questão racial não vai ser estudada, percebida ou questionada, né? Porque ali será tido o exemplo, mas a gente precisa entender que na sociedade brasileira nós somos mais de 50% da população, certo? E que essa população precisa ter acesso a outros papéis a serem desempenhados e a outros lugares dentro dessa sociedade. Então, o nosso inconsciente coletivo nos faz acreditar que os negros são aquilo que a cultura colonial construiu ao longo do tempo, né? Os preconceitos, os estereótipos, e o nosso sistema de representações sociais coloca esse negro num lugar inferior, né? Em papéis inferiores, em posição de inferioridade. Falando um pouquinho sobre esse lugar, né, da pessoa negra no mundo da comunicação, eu vou citar os Estados Unidos, que não é, para mim, o país da civilidade, mas nos dá um bom exemplo dessa desigualdade entre negros e brancos quando se trata de ter acesso ou ter lugar no sistema de comunicação. Nós somos, aqui no Brasil, um pouco mais de 50% da população. Quando a gente diz isso, algumas pessoas dizem, mas é muito mais, ou ou não é tudo isso. Mas é que existe um critério no IBGE que é a autodeclaração. Muitas pessoas não se autodeclaram negras por conta de toda essa estrutura, né, de negação da própria identidade. Então, elas dizem assim, eu sou morena cor de jambo, eu sou morena canela, eu sou mulata, né? Mas ela não se auto-identifica como negra. Inclusive, quando eu trabalhei na FG, nós fizemos um projeto aí, no ano de 2018, falando sobre a questão da consciência negra, e a gente foi com umas câmeras para o hall da faculdade
fotografar os alunos e funcionários que entravam na faculdade para fazer um grande painel, né, dessas pessoas e colocar essas pessoas em evidência. Muitos alunos e profissionais que passavam no hall e que a gente parava para fotografar, né, a equipe do Núcleo de Estudos Étnicos da FG, quando existia, alguns desses alunos e professores diziam, não, mas eu não sou negra, né? Eu não sou. Então, a negação da própria identidade. Então, provavelmente nós somos mais que 50%, mas oficialmente as pesquisas dizem que nós somos entre 50% e 53% da população, sabendo que isso pode ser muito mais. E nós não temos uma representatividade no mundo da comunicação proporcional ao número da população a qual nós pertencemos. Lá nos Estados Unidos, nós temos o quê? 12% da população, quase 13% da população é negra. Mas na década de 50, 60, que é o auge da luta pelos direitos civis, nessa época já existiam pessoas nos Estados Unidos, né, exercendo papéis importantes, participando de séries, trabalhando como jornalista, né, influenciando pessoas a partir dos meios de comunicação. Enquanto que aqui no Brasil, nós tínhamos, nesse mesmo período da década de 60, um ator, né, um ator brasileiro, branco, fazendo blackface na década de 60. Né? Uma novela chamada Barraca do Pai Tomás tinha um ator branco, eu não me lembro o nome dele agora, que ele pintou o rosto, né? Ele contracenava com uma mulher, com uma mulher negra, mas ele era um homem branco porque naquele momento, veja a disparidade, num país onde mais de 50%, que na época nós éramos mais do que 50%, né, na década de 60, enquanto isso, nos Estados Unidos, com uma quantidade de 12% de negros, as pessoas estavam se colocando em evidência. Então, a gente percebe que o Brasil é um país racista e é um país que não quer tratar esse inconsciente, né? Que não quer falar sobre essas representações e que se nega a falar sobre questões raciais de forma transparente, clara, né? E sem papas na língua. Porque a gente também, quando vai falar sobre racismo, a gente tem que ter todo um cuidado para que pessoas brancas não se sintam ofendidas e não levem para o lado pessoal. Tem isso. Né? Então, nós temos a presença do negro na televisão e nos meios de comunicação. Eu vou fechar aqui, porque meu cachorro está na janela. E nos meios de comunicação como algo recente, né? Como algo ainda recente e que nos causa muita polêmica. Agora, em 2019, eu não sei se foi 19 ou 18, porque eu também não fui atrás, a Maju Coutinho, né, assume aí um importante jornal aqui no Brasil, de uma rede que todo mundo já sabe, e como essa mulher ela foi comentada, né? Claro que a gente sabe que houveram as manifestações racistas abertas e tudo mais, mas existe também aquela manifestação velada, né? Que ninguém fala, que deixa-se a entender. Então, existe uma associação de jornalistas negros, né? Que começaram a se preocupar, a defender e mostrar que era racismo a forma com que Maju estava sendo criticada. Então, teve jornalista que fez uma relação dos erros que essa pessoa cometeu, que Maju Coutinho cometeu, né? Pessoas que fizeram comentários sobre o excesso de gestos que ela também cometia ao apresentar o jornal. Então, o COGIRA, que é a Associação de Jornalista pela Igualdade Racial, fez uma nota de repúdio, né, a alguns jornalistas no Brasil dizendo, olha, isso é racismo. Isso
tem a ver com o fato de que vocês não compreendem que todos os lugares são também nossos lugares, que nós podemos acessar todos os lugares. Então, é isso que ideias e sistemas de representação causam e fazem com profissionais que poderiam estar ativamente trabalhando há mais tempo do que já estão, né? E que não estão por conta desses sistemas simbólicos, né? Que a gente carrega. Então, como é importante cada um, no lugar em que está hoje, pensar por que eu nunca contratei, ou por que eu não vejo pessoas negras como vejo pessoas brancas, ou será que eu realmente percebo e observo pessoas brancas da mesma forma que pessoas negras? Né? Seria importante a gente fazer essa leitura. Um outro elemento que justifica a ausência e a falta de representatividade é o que teóricos como Silvio Campos chama de racismo institucional ou estrutural. Então, o racismo institucional ou estrutural, ele conta com o poder do racismo, da discriminação, né? Dentro de toda uma estrutura social. E dentro dessa estrutura, pessoas negras, essas estruturas não são acessadas por pessoas negras, como consequência, pessoas negras não fazem parte, né, de projetos, não fazem parte de lugares que pessoas brancas fazem. Então, nós temos uma sociedade estruturada para manter pessoas negras, profissionais negros, da área de comunicação e de todas as outras áreas, distante de suas possibilidades. Então, compreender o que é inconsciente coletivo, compreender o que é sistema de representações, compreender o que é racismo estrutural ou institucional, nos ajuda a entender o porquê não e o porquê sim da representatividade negra. Falando especificamente sobre comunicação, acho que quem tem interesse em estudar, quem tem interesse em compreender, né, esse processo, né, de busca pela igualdade e como pode contribuir para isso, é interessante fazer uso das teorias críticas. Né? A gente sabe que dentro do estudo da comunicação existe a teoria crítica da comunicação, assim também como a teoria crítica da pedagogia, a teoria crítica de história. Então, a teoria crítica como um todo, ela nos ajuda a entender e a criticar toda essa estrutura, né? E a desvelar toda essa estrutura que fazem com que pessoas negras não sejam cogitadas, não sejam respeitadas e não sejam colocadas no seu lugar potencial. Existe um teórico chamado, eu não sei se vocês sabem, mas atualmente, dentro do debate da pesquisa sobre a questão racial, se trabalha muito o decolonialismo, né, que é uma teoria que trata da força colonial para a instituição desses estereótipos. Né, os estereótipos. Então, como o sistema colonial apregoou, né, e instituiu verdades sobre pessoas negras. Então, o Frantz Fanon, que é um desses teóricos do decolonialismo, ele é um psicanalista francês, né? Não nasceu na França, mas também tem título, como se diz, acho que é título, nacionalidade francesa, 2 nacionalidades, martinicano e francês. E ele tem uma frase muito interessante sobre o poder dos estereótipos e como ele é nocivo, né? Ele diz o seguinte: o que seria de uma pessoa negra, né, de uma pessoa negra, se ela, em momento algum da sua vida, tivesse vivenciado a experiência do racismo? Então, ele diz que uma criança
que em momento algum da sua infância ou da sua constituição como adulto ou jovem, uma criança que nunca passa por essa experiência, ela tem o seu potencial íntegro, não corrompido. Então, ela não tem medo, ela não tem dúvida sobre o seu potencial, ela não tem vergonha de ser o que ela é. Mas dentro de uma sociedade racializada, onde a gente divide brancos e negros, e branco é muito bom e negro não, né? Você atinge a autoestima. A autoestima dessa criança e a autoestima desse adulto, e mesmo sabendo, mesmo tendo todo o preparo, em algum momento vai se sentir, porque a sociedade o oprime, né? O oprime dessa forma ao ponto dele não se reconhecer. É tão importante a gente compreender a força do racismo estruturado dentro da sociedade, porque esse racismo ele apaga, inclusive, a nossa autoimagem, né? Faz com que você se veja de uma forma que você não é. Então, quando a gente trata das representações mais simples, né, dentro da mídia e tudo mais, de pessoas negras, fica parecendo bobagem a gente falar, por exemplo, parece, né, bobagem a gente falar sobre a representação da mulher, a solidão da mulher negra, a representação e a objetificação do corpo do homem negro. Tudo isso parece uma grande bobagem para pessoas brancas que não compreendem como o racismo atinge a vida de pessoas ao ponto de fazer com que essas pessoas não se sintam e não sejam vistas como pessoas humanas, com possibilidades, com a mesma beleza, com o mesmo potencial. Eu costumava, nas minhas salas de aula, quando era professora da disciplina, que ainda sou, não na FG, né? Da disciplina das relações étnicos-raciais, eu costumava fazer uma dinâmica inicial para mostrar como é introjetado essas ideias preconcebidas, preconceituosas e desumanizadoras de pessoas negras. Eu pedia para os meus alunos pensarem, imaginarem, né, quem são as figuras de um conto de fadas, por exemplo. Quando você pensa no príncipe, claro que haverá alguém que diz, mas eu pensei no negão com certeza. Mas quem vem à mente? Com quais características esse príncipe vem à mente? Quando você pensa na princesa, né? Todas as princesas são Branca de Neve, Bela Adormecida, né? Alguém que tem um cabelo muito liso, muito longo, né? Então, nós, mulheres negras, vamos ter aí um problema de aceitação com esse cabelo, porque ele não é referenciado, ele não é tido como belo, é sempre duro, ruim, difícil, né? Então, existem pesquisas que falam sobre isso, todas as mulheres negras têm, em algum momento da sua história, algo a dizer, né? Ou algo a sofrer sobre aquilo que já disseram a respeito da sua beleza. Então, isso são, né, estereótipos construídos dentro da sociedade e que se tornam representações e que se institucionalizam através da cultura. Então, a cultura bate o pé e diz assim, não, mas negro é isso. Negro não sabe comunicar, negro não tem classe, né? não tem jeito para coisa, não é inteligente, né? E isso tem a ver com um processo cultural e que todos nós, independente do lugar em que estamos, ou dentro do sistema de comunicação, ou fora, ou pretendendo, ou estudando, a gente precisa pensar sobre isso, né? Pensar em romper com essa estrutura, que não é fácil. E aí a gente costuma dizer que o Brasil é um país racista, um país que nega que é racista, mas que é racista. Porque dentro da sociedade, os negros ainda não estão em lugares que deem a ele o poder que podem ter. E aí, essa perspectiva do poder é um ponto muito importante para que toda essa estrutura seja modificada.
né? Então, a gente precisa parar de achar que o lugar do negro é nesse subemprego e que ele não pode ser visto como um exemplo, né? Ou como um ícone de beleza, de força, de comunicação, né? E de todos os outros critérios que são utilizados para contratar, por exemplo, um profissional da comunicação, seja de qual área esse profissional venha a ser. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. É mais do que contar sobre quem, quando e onde, mas entender o que é essa estrutura e o que essa estrutura faz, o que ela provoca. Quando a gente fala de racismo estrutural, é dizer que tudo na sociedade, a educação, a justiça, a política, o sistema de poder, educação, política, comunicação, todos esses sistemas de poder, eles estão ali negando a presença dessa pessoa negra. Negaram e vêm negando. E enquanto as pessoas negras não ocuparem lugares de poder, esse tema não será discutido, a percepção sempre será a percepção do vitimismo. Né? Não, mas é porque... Não, mas você não está onde você quer, porque você não quer, porque você não se esforça, ou porque você faz drama. Né? Eu sou professora de História também, né? Inclusive eu dou... A minha disciplina desse semestre é na área de História Contemporânea. A gente estudando o currículo de História no Brasil, como o currículo de História chegou nas escolas e universidades, a gente percebe que as temáticas, os temas profundos da história da humanidade, da nossa história, chegaram de forma definitiva, né, e obrigatória na década de 70. Né? Já no final, na universidade, mas na década de 80 a gente vai deixar de ver o SPB, Educação Moral e Cívica, né, aquelas disciplinas que nos preparavam para o civismo, começamos a estudar a história local, estudar as nossas trajetórias, as nossas guerras, as nossas participações, né, na história humana. E a gente começa a entender que questões como racismo, questões como colonialismo, né, a questão da identidade racial, esses temas que nos ajudam a construir aquilo que nós somos, eles são recentes também, né, na sala de aula. Na sala de aula, na faculdade, nos cursos, né? É um tema recente. Então, quando alguém diz assim, mas antigamente falava de racismo, agora tudo é racismo. Né? Antigamente ninguém via, agora o pessoal tudo leva para o lado. Mas por que não se falava? Porque nós não tínhamos a disciplina de história, por exemplo, ou de sociologia, né? História, sociologia e filosofia, elas eram uma disciplina conjugada em educação moral e cívica. E o objetivo era simplesmente entender quem eram os nossos heróis, as datas cívicas, e aí a gente não debatia temas importantes como a Constituição do Brasil, o colonialismo, né, as desigualdades, esses temas não eram estudados. Então, hoje nós estamos num momento em que a gente vai questionar, a partir de estudos, as trajetórias negros, brancos e índios, né, vamos questionar esse inconsciente coletivo, essas representações sociais e desvelar o que a gente chama de racismo estrutural dentro dessa estrutura, que mantém essa pessoa distante do seu potencial. É isso, queria abrir para as colocações de vocês, as contribuições de vocês e, mais uma vez, agradecer. Não sei nem quanto tempo eu falei. Oi, Lice. Bom dia. Eu sou a Alana, sou professora da Escola de Comunicação aqui da UniFG. Eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Uma coisa que, assim, que me preocupa e que eu costumo discutir com os meninos, né, sobretudo com os meninos do curso de publicidade, é quanto que algumas marcas vêm procurando incorporar, se associar, né, a esses discursos ligadas à identidade negra, ligada à identidade LGBTQI, ao feminismo, tudo isso. E, assim, eu queria saber a tua impressão sobre isso, porque, assim, a impressão que eu tenho é que nem sempre isso é feito de maneira mais favorável, né, a essas pessoas. Muitas vezes isso é feito
simplesmente como só se incorporando mais um argumento para diferenciar aquela marca, sem ter uma real preocupação, né, com o impacto social disso. Eu queria saber a tua impressão, né, sobre isso. Bom, então, a gente tem, recente a descoberta de que pessoas negras usam e compram coisas. É uma descoberta recente, que a gente come, cuida da pele, né, do cabelo, essas coisas todas. E aí, claro, a gente está dentro de um sistema que visa o lucro. Né? Então, eu não sou... eu não tenho esse olhar romantizado sobre que realmente existe o reconhecimento da necessidade, da necessidade e da justiça pela presença da pessoa negra. É uma estratégia, né? A gente sabe que é uma estratégia de venda. Inclusive, a gente tem, como você disse, algumas participações que são, assim, horrorosas, né? Eu estava vendo essa semana, na busca por me apropriar mais da temática da comunicação, uma propaganda feita na China de um sabão, né? Em que as duas pessoas que fazem parte dessa propaganda é uma mulher branca e um homem negro. E aí eles estão interessados um no outro, mas ela mete ele dentro da máquina de lavar, bate ele com aquele sabão incrível e ele sai branco. Então, aquele homem negro participou da propaganda, né? A imagem dele, ele foi visto, mas é invisibilizado a humanidade daquela pessoa. Aquela pessoa se torna humano quando ela entra dentro de uma máquina. Veja, é absurdo. A gente tem em 2007, uma propaganda da Dove, né, em que a mulher vai hidratando a pele até a pele ficar maravilhosa, aí ela fica branca. A pele dela, ela fica tão maravilhosa, a pele dela, que ela se torna aquele padrão, né? Então, essa participação ainda é questionável, porque ela tem como intuito, ao meu ver, né, a venda do produto, e não a justiça social, o respeito, a dignidade, o resgate, né, a quebra de toda essa estrutura que eu falei no começo, das representações, do inconsciente, do racismo institucional. Não tem esse objetivo. O objetivo é a venda. Então, dentro de um sistema como esse, a gente não pode acreditar que parte da humanidade, grande parte, que foi tida como mercadoria e objeto, de um dia para o outro, deixe de ser. Tem que isso doa, né, para uma outra parte da população. Muita gente não quer ouvir e acha que só em colocar uma pessoa negra ali já está resolvendo a questão. Mas é muito mais que isso. Né? É muito mais que colocar. Entra no ponto que você estava falando, né? Quem é que está pensando essa comunicação? Quem é que está tomando essas decisões? Sim. Não, a quantidade de pessoas negras que estão nessa posição de poder é extremamente limitada, né? E isso vai refletir também, né? Em como essa comunicação é feita. Então, daí a importância da gente lutar por direitos para que essa estrutura se quebre. A estrutura subjetiva, ela é difícil de ser quebrada sem informação, sem educação, sem cultura. Mas a estrutura de poder, né, ela pode ser quebrada através de políticas públicas, através de luta, né, através da participação de pessoas negras em busca de seus direitos. Obrigada, Liz. Pessoal, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas, fazerem as colaborações de vocês. Por favor, escrevam no chat para a gente ordenar e ir abrindo o microfone, porque senão pode ser que não fique muito organizado. Aí, para que fique bem organizadinho e todo mundo consiga falar. Milena, vou abrir logo o teu, Milena. Tu já falaste? Cadê, Milena? Pode clicar aí. Oi. Bom dia, bom dia. Bom dia. Lícia, eu tenho uma pergunta para tu sobre qual o impacto na comunidade negra da fala de Glória Maria, uma jornalista negra que falou que hoje em dia é basicamente todo mundo politicamente correto, que tudo é racismo. Qual o impacto da fala de uma mulher negra que está na posição que ela está nesse ramo da comunicação? Bom, eu já vi, Milena, né?
Eu já vi outras falas de Glória Maria. Essa eu não vi pessoalmente, assim, eu não assisti ou fiz alguma leitura. Mas eu acredito que não é novidade assim, a gente perceber que pessoas negras não se veem em sua integridade, né? Ela é mais, se ela falou, é mais uma vítima de tudo isso. Assim, eu não costumo ter esse olhar assim, sem muita piedade com outras pessoas negras que não se compreendem como negras, né? Porque a gente sabe que esse descobrimento, né, que na verdade é o tornar-se, que você torna-se negro, né? Você pode ser negro sem, em momento algum, despertar a consciência racial. Você pode simplesmente não perceber que você sofre discriminação, racismo, que a sociedade está estruturada para te manter fora de possibilidades, né, importantes para a sua vida. Então, se ela falou, eu não sei como isso repercutiu, porque eu não acompanhei. Mas eu vejo esse tipo de incidente, né, de fatalidade, na verdade, como comum dentro de uma sociedade como a nossa, onde as pessoas negam ser o que são. Né? Então, e essa negação ela se dá em vários aspectos, né? Mulheres que mantêm seu cabelo liso, porque a beleza impõe e ela acha que quanto mais próxima da beleza branca, né, do cabelo branco, da pele branca, mais ela vai ser aceita. Então, ela quer se adequar, né? Ou nega simplesmente porque desconhece os processos históricos de negação da história africana, negra, né? E tudo que envolve o mundo de pessoas negras. Então, não seria uma novidade. É sempre decepcionante, né? É sempre decepcionante, é triste, mas eu não faço o julgamento moral de dizer que a pessoa, tá vendo? Eu entendo que é falta realmente de consciência racial. Eu entendo que é falta de conhecimento. Eu, em algum momento da minha vida, também não tive consciência racial. Né? Fui criada numa família negra, que durante muito tempo negou a sua identidade. Minha mãe, a gente fazia 10 anos, ela mandava para o salão para alisar o cabelo. 10 anos, alisar cabelo. Então, hoje, depois de envolvimentos, a família com política e tudo mais, a gente tem uma outra mentalidade. Mas, durante algum tempo, eu também não me reconhecia como mulher negra e não me entendia dentro desse contexto social. Oi, bom dia. Bom dia. Sou Daniela. Eu estava procurando pela internet, porque assim, eu sou da Umbanda. Sim. E eu estava procurando bonecos de Ançã e Xangô para comprar. Sim. E eu achei no Instagram, um Instagram que se chama Bonecas Pretas. Como é o nome? No qual eles fazem bonecas pretas. Sim. No qual eles fazem bonecas e bonecos também, todos eles negros, sim, personalizados, tipo Cinderela negra, deixa eu ver, Príncipe negro, todos os bonecos da Disney que negro, legal. Orixás, todos negros, assim, tem que ser negros, os orixás, né, porque são africanos, sim, óbvio, mas assim, eu achei interessante porque eles pegam as celebridades, né, as personalidades, e fazem elas negras. Então, eu achei muito interessante isso. O Instagram deles é Bonecas Pretas. Aí eu vou visitar esse Instagram, com certeza. Tem vários lá, várias bonecas da Disney, negras. É super interessante.
É Dani, né, que está falando, Daniela. Isso. Dani, veja, Dani, esse inconsciente que a gente construiu socialmente a respeito de pessoas negras, ela afeta tudo que nós fazemos, né? Então, veja, todo mundo já se derreteu diante do Thor, né? Aquele deus nórdico branco, louro de olhos azuis, né? Mas ninguém se derrete diante de Xangô. E provavelmente não porque seja um deus menor em poder, né? Apesar de não ser religiosa, eu acho que deve ter o mesmo poder, a mesma representação de poder, mas é negro. Né? Então, a religião africana também é um aspecto da cultura negra que também sofre muita discriminação. Quando a gente pensa, por exemplo, na imagem de Iemanjá, eu cresci, a minha avó, ela era de candomblé, né? A minha avó paterna. Mas eu cresci vendo a imagem de Iemanjá, aquela mulher branca com aquele cabelo gigantesco, né? Vestida de azul, né? E a gente tem uma comunidade branca que venera a deusa dos mares, mas que será que essa comunidade branca pensa e imagina Iemanjá negra? Eu fico me perguntando. Ela é negra! Sim, ela é negra, mas culturalmente, veja como a cultura branca vem e substitui, né? Substitui a entidade, né? A deusa, por uma pessoa branca, porque representa o nosso Cristo, né? Imagina que o nosso Cristo lá na Palestina, será, gente, que naquele sol, naquela estrutura, todo mundo era branco do olho azul? Será? Eu me pergunto. E aí a gente vê um Cristo ali de cabelo cacheado, olhos azuis, né? Bem o estereótipo do europeu. Isso é a força da cultura. O próprio Cristo não escapou, né? Não escapou de se personificar. Pois é. Pois procurem lá. Bonecas pretas. Eu vou procurar, sim. Aí tem várias personalidades lá, negras. Todas que você pensar, todas são negras. Ele só faz bonecas negras. Acho que foi agora. Oi, Marcos, pode falar. Oi. Oi, Lice. Oi, Marcos. Eu escrevi a pergunta para ver se você conseguia elaborar bem e ficar compreensível. Sim. Tenho percebido algumas coisas em relação a mim. Realmente eu não sou negro e tal, mas sou nordestino. E a gente sabe que o nordestino também não é tão representado na mídia geral, né? Na mídia nacional. Nas TVs, nos filmes. Até que hoje está melhorando, mas se você ver, por exemplo, uma novela antiga, por exemplo, Laços de Família, os que tinham traços mais parecidos com nordestinos e negros foram representados simplesmente como empregados. Não tinha um personagem próximo do protagonista, com mais atuação, era bem pequeno os personagens. É uma novela assim, bem complicada nesse sentido. E quando eu assistia, eu não percebi, claro, né? Eu percebi agora com 27 anos. Que tem algumas coisas chatas de assistir. Sim, a pergunta, para não perder aqui o foco, porque até hoje mesmo, com a fase adulta, pessoas que têm cabelo crespo e traços mestiços com negros e indígenas ainda se sentem feios, fora do padrão, mesmo com a fase adulta. Bom, porque essa estrutura, ela também é inconsciente. Né? Essa estrutura de negação da identidade, ela é inconsciente também. Né? Você quer parecer com aquilo que representa a beleza. O que é que representa a beleza no nosso mundo? Precisa ser muito magra, branca, com os olhos claros, os cabelos. Nós somos, gente, o país com o maior número de venda de cabelo louro. Né? A Embeleze fez essa pesquisa e constatou que o Brasil é o país que mais vende tinta loira. E é o segundo país com maior número de cirurgias plásticas, primeiro Estados Unidos. Então, nós temos uma preocupação em atender um padrão, porque existe um padrão, né? Um padrão que é tido como a norma, certo? É tido como a norma. Então, as pessoas querem se adequar àquilo. E aí, para se adequarem, elas vão falar diferente, elas vão mudar o cabelo, elas vão
né? Cuidar para parecer, ficar mais próximo daquilo que é tido como belo. Eu tenho 46 anos, né? E eu me lembro que em algum momento da televisão as mulheres eram morenas, né? A pele morena. Então a gente tinha referência da beleza em Luísa Brunet, em Gabriela, né? Eu não me esqueci o nome dela agora, o nome da atriz. Nós tínhamos essas referências. E à medida que nosso país estreita relações com a Europa, com os Estados Unidos, né, politicamente, socialmente, culturalmente, a gente começa a mudar as nossas referências de beleza. Então, a novela vai ficando mais branca, o jornal vai ficando... Você vê que tudo quanto é atriz vai começar a sua carreira com cabelinho ondulado, e em algum momento vai estar chapadíssimo, né? Liso, porque essa é a beleza, é a representação da beleza. E o que a gente precisa é se olhar, né, e fazer as pazes com a nossa beleza. Porque esperar que um dia a beleza negra se torne padrão, não é que não possa acontecer, mas é que, enquanto isso, a gente não pode estar sofrendo, né? Não pode estar sofrendo. Reconhecer essas opressões e se olhar de uma outra forma. Opa, Raimundo vai falar agora. Cadê Raimundo? Oi, Alice, parabéns aí pela palestra. Gostei muito. Na verdade, eu não sou negro, se não me engano, é por considerar ter uma pele branca. E quando eu vi aquele primeiro vídeo que você colocou das bonecas, lógico que a gente tem essa atenção, mas as fichas caem de uma maneira muito significativa, que é até um pouco... Um vídeo que impactou muito, né? A gente se toma pela reflexão e pelas suas palavras também. Quero dar os parabéns, que foi muito bom. Eu sou estudante de publicidade e a minha pergunta seria o seguinte: na melhor maneira de tratar essas questões, na sua opinião, quando a gente vai formular uma campanha, você falou que seria importante não apenas representar o negro, mas trazer algum retrato ali que você possa trazer a causa de uma maneira que aquilo faça as pessoas refletirem. Mas se você bola um comercial em que você coloca um homem ou pessoas negras fazendo qualquer coisa que pessoas brancas fariam, sem nenhum tipo de distinção, aquilo já cumpre uma função ou é sempre importante que tenha uma mensagem por trás que venha a fazer as pessoas refletirem sobre as questões de racismo e de discriminação? Cumpre a função, né? É um espaço aberto. Agora, você precisa... É importante para quem trabalha com propaganda e que quer atender a essa demanda, a essa necessidade de justiça social, buscar falar com quem está na ponta desses movimentos. Então, assim, eu não entendo nada sobre feminismo, e sou machista e não me reconheço como tal, é importante que eu busque saber se aquilo que eu estou fazendo pode gerar algum tipo de polêmica negativa. Né? Porque o que acontece é que quem decide, às vezes, não se coloca no lugar do outro. Veja, esse livro que eu mostrei para vocês, Políticas do Design, ele fala sobre o uso de uma tipografia que foi desenhada por um homem branco nos Estados Unidos e que ela foi usada durante muito tempo como sendo a escrita que representa a etnia negra. E, na verdade, quando você vai em busca das tipografias originais dos países africanos, você não encontra aquele modelo de tipografia, porque o branco decidiu por ele mesmo que aquilo ali representa o negro. Ele não foi em busca de saber. Ele não foi... será que isso aqui... Gente, olha, vocês são negros, o que é que vocês acham? Então, fazer uma consulta, né? Buscar uma orientação sobre o que você vai fazer, essa campanha, como ela vai ser acolhida, porque isso evita ofensas, o mínimo que pode acontecer, né? Porque, na verdade, você, por não ser, pode conceber uma coisa tentando acertar e ali está reforçando um estereótipo que, por você não ter a vivência, você pode incorrer naquele erro sem querer, mas pode Exatamente. acontecer. E porque nós todos estamos nesse processo de construção de conhecimento e saberes a respeito de tudo, não só sobre a questão racial, nós estamos reciclando os nossos valores.
né? Então, a gente está consciente da gordofobia hoje, a gente está consciente dos preconceitos raciais, do machismo, da homofobia. Nós estamos mais conscientes. Então, se eu quero fazer um trabalho consciente, eu preciso buscar uma consultoria que me ajude a chegar onde eu quero chegar, sem passar por cima dos valores dos outros, né? Sem trazer um constrangimento e um problema depois. Mas aí simplesmente decidir, né? Como eu vi uma matéria sobre uma mãe que fez uma festa de 15 anos para a filha, uma festa colonial. Então, todos os amigos pretos da filha foram vestidos de escravo, veja. Nossa. E a filha estava lá, era a sinhazinha recebendo presente. Meu Deus do céu! E aí uma pessoa dessa diz assim, mas eu não sou racista, eu tenho amigos pretos, né? Então, como é importante a gente buscar saber? Na dúvida, busque saber, né? Procure uma consultoria que te ajude a alcançar. Eu tenho um grupo de rap espanhol que eu adoro, chama Los Ticos de Maíz, e eles começaram a fazer músicas mais... Já faziam música politizadas, né? Mas eles queriam tratar da questão das mulheres e defender a causa feminina. O que foi que eles fizeram? Consultaram os coletivos femininos, né, que trabalham na luta contra o machismo, contra o patriarcado, e ele fez uma consultoria e disse, essa música ela pode ser colocada porque ela não vai trazer nenhum tipo de constrangimento não intencional. Então, é importante que a gente busque essas informações. Então, tá bom. Obrigado, Liz. Obrigada a você. Uma coisa que você falou, Raimundo, né? Que às vezes a gente não é consultado sobre coisas que têm a ver com a nossa vida. Eu me lembro de uma vez que eu estava, há pouco tempo, num bar com duas amigas, e eu falei do meu cabelo. Eu digo, caramba, meu cabelo está tão ressecado, não sei o quê. E a amiga loura, de olho azul, cabelo liso, muito minha amiga, tem 20 anos de amizade. Essa menina tem um creme ótimo para o teu cabelo. O creme, eu fiquei só olhando para a cara dela assim, como é que essa menina... Como é que ela acha que ela, branca de cara, ela vai entender do meu cabelo? Claro que ela não entende, né? E quem tem que entender, se fosse uma pessoa com cabelo igual, porque é outra estrutura, é outra... Não dá, por mais que você queira, né? Aí eu falei assim, amiga, eu acho que esse creme não vai servir para mim, não, porque se você usa no seu cabelo, né, no meu provavelmente não vai funcionar. Mas tem essa dificuldade também de dar o lugar da fala, né? Então, o lugar de fala é esse. Quem é que vive aquela experiência? Quem é que sente aquela existência? É a pessoa negra? É a mulher? É a pessoa gorda? É a pessoa gay? Então, essas pessoas precisam ser ouvidas. Oi, é Daniela de novo. Oi, Dani. Eu não sei hoje em dia, mas pelo menos quando eu nasci, na certidão de nascimento, colocava lá a raça da pessoa. Sim. Eu não sei se hoje em dia coloca ainda. Coloca, sim. Coloca? Sim. Pronto. Aí, quando eu nasci, me colocaram... Porque não existe uma regra nacional sobre isso. Você pode, inclusive, até na identidade, você pode se identificar, se quiser. Pronto. Quando eu nasci, me colocaram lá a minha raça como parda. Sim. Mas se não fosse isso... Eu me consideraria negra, sei lá. Branca que eu não sou. Eu sei que branca eu não sou. Enfim. Aí outra coisa também, você falou sobre preconceito aí, né? Sobre gordofobia e tal, pela pessoa ser gay, enfim. Essa semana mesmo eu sofri preconceito de duas pessoas próximas por eu ser da Umbanda. Sim. Uma delas foi meu pai, que disse assim, eu não fui criada com ele, né? Ele mora no interior. Sim. Mas ele disse, filho que me respeita, não usa piercing, não usa tatuagem e não frequenta Umbanda. Ele disse isso para mim. Aí eu simplesmente disse, tá bom. Mas a minha Umbanda eu não deixo. Só se Deus quiser
Que eu deixo a Umbanda, eu deixo, mas eu não vou deixar por causa de ninguém. Aí ele disse, ninguém vai mudar minha cabeça. É isso que eu penso, e ninguém vai mudar minha cabeça. Ou seja, ele nem conhece e já está com preconceito. E eu escutei de outra pessoa também, dizendo que era coisa do diabo e não sei o quê. Que eu usava meu dinheiro para fazer oferenda e lá vai. Gente, aí eu expliquei, eu disse, eu nunca gastei um centavo para fazer oferenda para ninguém. Para nenhuma coisa, né? Porque a Umbanda é totalmente diferente do Candomblé. Né? Aí eu tentei explicar e tal, para não criar aquela inimizade, né? Mas as pessoas hoje em dia têm muito preconceito, nem conhecem, e já vão julgando. Se eu disser que eu sou da Umbanda, tem gente que já tem medo, já acha que eu vou fazer uma magia negra, que eu já vou fazer alguma coisa. É o desconhecimento, né? É o desconhecimento. E eu acho que não é bem essa história de as pessoas hoje. O que acontece é que a Umbanda ela se popularizou. Então, hoje é mais comum a gente encontrar outras pessoas. Eu tenho vários amigos da Umbanda, né? E pessoas brancas, amigas minhas. Então, ela se popularizou e aí é mais fácil você encontrar alguém. Então, antes as pessoas mantinham a sua vida religiosa, se a religião era de origem africana, né? Mantinha-se em segredo. Ninguém ficava falando. Então, hoje, como você pode expressar a sua fé, né? Aí sofre essa discriminação. É uma pena, né? E espero que você consiga lidar com isso, né? Porque imagino que é uma ofensa. Eu mesmo não tenho problema nenhum. Eu escancaro mesmo. Posto no meu Instagram e não tô nem aí para que A ou B vão achar. Tô nem aí sobre isso, entendeu? Sim. Pronto, era isso que eu queria falar. Eu não estou no meu lugar de fala, mas eu acho que é interessante a gente colocar essa contribuição também. Existem existem movimentos como Sim. o antifascismo e o antirracismo, que chama a nós a responsabilidade de também combater, junto com quem sofre do racismo, essa celeuma, né? Essa dor que assim, é inexplicável. Eu não consigo explicar para vocês, porque o tipo de preconceito que eu sofro é outro preconceito, é sexual, é de gênero. Eu não sofro preconceito de raça. E como eu sempre falo, não é meu local de fala, eu não consigo mensurar o que é que vocês passam. Esses movimentos antifascista, antirracista, por conta da divulgação hoje que a imprensa finalmente resolveu dar para movimentos que lutam contra esse establishment, você acha que tem trazido bons resultados, tem trazido boas discussões? Eu sei que está tendo contra-ataque, né? Grupos nazistas, grupos fascistas, Sim, grupos, sim. Por exemplo, os skinheads, tem trazido bons resultados. Como está sendo essa discussão hoje? Então, Marcos, tudo no campo da educação, né? Quando a gente vai mudar a partir da educação, é um processo sempre mais lento, né? Então, mas é importante que movimentos como esse, eles existam, né? No caso, eu sou do movimento, né, do coletivo Professores Antifascismo. Esse coletivo, ele é constituído por mais de 50 professores da rede privada e pública, e nós temos formações internas. Então, a gente tem formação interna sobre política, né? Formação interna sobre racismo, formação interna sobre questões de gênero, porque a gente lida com isso em sala de aula. E o que é a luta antifascista, se não a luta contra esses preconceitos, essas desigualdades e sobre o autoritarismo sobre essas vidas, né?
Então, a luta antifascista é essa, é a luta contra o autoritarismo para exterminar essas vidas e destruir a possibilidade de uma vida pacífica e tranquila de pessoas que são consideradas diferentes. Então, eu acho que é importante, sim, a gente buscar estar presente em movimentações, criar coletivos, trazer o debate, se formar. Então, no meu caso, do coletivo que eu faço parte, a importância é essa, é de você poder formar profissionais. Porque a maioria dos professores que estão nesse grupo, por exemplo, nunca teve uma palestra sobre questão de gênero. Embora as pessoas sejam pessoas que têm conhecimento maior, mas muitas vezes nunca teve o privilégio. Quantos de nós aqui participaram de uma palestra que vai nos explicar, que vai trazer conteúdo teórico para entender o que é gênero? Poucos. E às vezes está na sala de aula, reproduzindo preconceitos, reproduzindo, né, comportamentos desrespeitosos. Então, a gente precisa continuar acreditando que na educação a gente tem essa abertura. Eu acho importante, sim, movimentos antirracistas e movimentos antifascistas, desde que eles tenham essa proposta de trazer conhecimento, né, e abrir esse espaço de debate. Eu acredito que tanto a luta antimachista e antirracista, elas precisam da presença. Por exemplo, a luta antimachista precisa do homem. O homem precisa se colocar também. Por mais que a gente lute, é preciso que os homens... A gente não tem essa obrigação de educar homem nenhum, né? Mas é preciso que os homens também se coloquem, eles também escolham o seu lado. E também critiquem os seus colegas e também se posicionem. Então, muitas vezes, quando acontece algo terrível, muitos homens se calam. Como agora, então, né? Agora a gente está passando pelo momento do estupro culposo. Pois é. Quem tem que puxar... a gente puxa, né, a luta, reivindica o nosso direito de dignidade, mas os homens também precisam fazer isso. Senão eles não estão dizendo, nós somos iguais e a gente está se protegendo. Não pode ser assim. E com relação à luta racista, a mesma coisa. Pessoas brancas. Eu acompanhei as manifestações nos Estados Unidos, né, alguns anos atrás, contra movimentos antirracistas, e a quantidade de pessoas brancas participando de movimentos antirracistas é 10 vezes maior do que aqui no nosso país. Então, tem uma marcha da sociedade negra, quem é o branco que vai? Então, o problema do racismo não é um problema meu, é um problema social. Né? Então, pessoas brancas e negras com consciência racial precisam se colocar, precisam fazer a defesa. Então, é um lugar... Não, você não precisa tomar o lugar de fala do negro, ou da mulher, ou do gay, né? Mas você pode abrir espaço para isso. Você, como professor branco, né? Você, como professor hétero, você pode abrir espaço para o debate, dar esse lugar de fala a pessoas que representem esse lugar. Isso já é muito importante. Entendi. Eu tenho outra, ninguém mais falou. Eu vou tomar teus últimos 2 minutos, que daqui a pouco tu vais almoçar. Perdão. Estava vendo agora um movimento de algumas empresas, como a Magalu, que lançou o programa de trainee, que só abriu para pessoas negras. Eu, particularmente, gostei muito da ideia, achei muito interessante, justamente porque cria mais possibilidades, já que a gente tem um sistema educacional muito desigual e um sistema de crescimento social muito desigual. O que você achou dessa abertura, dessa possibilidade, de gerar essa discussão? Porque eu acho que a Magalu, ela gerou mais a discussão também. Além de abrir as oportunidades, ela chamou a responsabilidade para que se discuta isso, né? Sim, sim. Bom, se a gente fosse pensar de forma micro, né? Assim, a gente vê que a gente está numa sociedade em que o trabalho depende muito de uma indicação, né? Hoje em dia, você trabalhar tem mais a ver uma indicação, alguém que diga, fulano é muito bom nisso, do que uma busca curricular. A gente sabe disso. Isso do micro, né? Então, muitas vezes o profissional ele não é cercado de pessoas negras. Né? Então, assim, você é design gráfico, né? Quantos amigos seus são negros?
Você não sabe quem é o profissional negro que é muito bom naquilo, porque você não tem no seu rol de amigos. A gente tem uma sociedade dividida, né? Então, existem grupos de médicos, quantos são negros? Advogados, quantos são negros? Comunicadores, então a gente fica muito à parte, porque a gente não tem esse trânsito social, que o que possibilita isso é ocupar lugares sociais importantes. Então, isso depende da educação. E a gente tem aí, recentemente, no Brasil, um sistema de cotas que possibilitou, né, a inserção de pessoas negras, mas essa inserção também depende ainda de relações sociais, são muitos fatores, né? E acaba que essas pessoas não são vistas, não são reconhecidas, né? E como não são vistas, não são acessadas, né? Mas eu acredito que a gente tenha profissional negro que possa ocupar, sim, né? E eu acho importante essa iniciativa que ela faz. Eu acho que as instituições privadas, elas devem ter esse compromisso com a educação corporativa. Inclusive, importantes instituições, né, privadas fazem treinamentos, preparam seus funcionários, desenvolvem os seus funcionários. Isso é projeto, né? É projeto dentro de uma empresa. E eu achei a iniciativa, sim, importante. Eu vi uma outra reportagem que é diferente dessa, que eu acho que é a diretora comercial do Nubank. Não sei se é. Né? Quando ela diz que, olha, a gente não pode nivelar por baixo, né? A gente não pode colocar uma pessoa negra não qualificada por baixo. Mas, na verdade, às vezes essa pessoa negra ela não é acessível porque ela nem é conhecida, né? Porque ela não faz parte daquele grupo, porque ela não está há muito tempo trabalhando, não que não exista, né? Nós já temos profissionais de qualidade e a gente precisa democratizar essas buscas, né? Democratizar essas buscas, porque e se não houver realmente, sim, investir na formação, investir no preparo desse profissional, por que não? Eu acho que todos nós ganhamos quando todos na sociedade têm oportunidades, né? Oportunidade de se desenvolver. A sociedade cresce junta, né? Exatamente. Gente, mais alguma pergunta? A gente já passou um pouquinho do horário, mas quem tiver alguma pergunta, caso a professora Alice ainda possa responder uma. Sim. Estamos com fome. Então, já que ninguém se pronunciou, eu agradeço muito a sua colaboração com o nosso evento, a sua fala. Eu acho muito importante sempre a gente trazer essas discussões. A gente aqui na UniFG tem a Semana da Consciência Negra, mas eu acho que não se deve falar sobre questões raciais apenas em eventos direcionados. Por isso que a gente traz para cá também esses assuntos, por isso que a gente discute também esses assuntos aqui na Semana de Design, porque não é uma semana de design branco, é uma semana de design. Ponto. É isso que a gente tem que pensar, tá? Milena está perguntando se vai ser disponibilizada a gravação. Eu tenho que perguntar à professora Alice se ela permite que eu coloque no YouTube o vídeo. Claro que sim, não tem problema. Pode ser? Pronto, a gente vai colocar no YouTube do Lado Criativo. Está sendo gravada, de qualquer forma, porque a gente precisa do registro, mas muito obrigado por disponibilizar. Irã, Eric, vocês estão por aí? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? A Lana já falou também, se quiser falar mais. Simone ainda está por aqui. E Simone entrou, que é a nossa coordenadora. Acho que ela caiu. Caiu. Eu queria mais Fala, Eric. agradecer essa fala, que é tão forte, tão presente e tão necessário, né? Então, enquanto de fato não houver igualdade, é necessário ter esses momentos aqui na academia, no mercado, na televisão, nos filmes, seja onde for. Mas é necessário mostrar que é necessário ter igualdade, é necessário ter mais representatividade. Sim. Então, agradecer por você é tão sincera, tão firme, provavelmente é tão encantador aqui, né? Então, obrigado por aceitar o nosso convite, Nice. Eu que agradeço. Fico sempre muito feliz em poder compartilhar.
E eu queria só deixar um recado aos alunos, porque nós, como professores, né, a gente tem essa consciência de incentivar a pesquisa, né? E a gente sabe que não se faz uma educação superior sem esse comportamento de pesquisador. E é preciso desenvolver isso no aluno. Então, assim, é design, né? São vários cursos, eu sei, mas o colega falou sobre design e tal. E eu queria dizer assim, busquem temáticas que possam tratar dessa questão nas pesquisas de vocês. Quando vocês terminarem o curso aí, por que não fazer uma relação? Por isso que eu não quis tratar da trajetória, mostrando quem, onde, quando, mas sim tratar dessa estrutura que faz com que esse negro não participe. E vocês podem buscar tratar de quem são os atores negros, quando começaram, né, quais são as dificuldades. Isso eu deixo para vocês, essa coisa mais objetiva, né, de saber quem são os comunicadores e como se dá e quais são os critérios. Buscar, pesquisar sobre a temática racial, racializar os temas de sala de aula e as pesquisas. É possível fazer isso, né? E muito obrigada pela oportunidade. Massa. Não queria só agradecer também, professora Alice, que a gente fala tanto, né? Nunca, sempre só pelo WhatsApp ali, e ela tá sempre que convida, ela vem, né? Fala com a turma, e ela falou da importância, citou alguns exemplos aí da propaganda, e a gente sabe, tem estudantes de publicidade aqui, né? É o tema do nosso projeto, essa questão, eles vão desenvolver uma campanha, e eu sempre digo para eles, não, vocês têm que se aprofundar no tema, né? Porque numa agência de propaganda, você já não tem aquela presença de trabalhar em várias agências e não vê aquela presença realmente de pessoas negras, né? E aí você precisa ter essa presença, e mesmo os que não são negros, né, precisam entender aquilo, porque eles vão, assim, não é necessário você ter sofrido algum tipo de preconceito para você entender ou saber fazer bem uma campanha, né? É buscar, ir atrás, né? Procurar saber, né? Como o pessoal lá da banda fez, né? Foi procurar um coletivo. Então, sugiro para eles, procurem coletivos, conversem, né? Entendam, para também não ficar aquelas propagandas que a gente viu por aí, né? Que no final não trazem nada de positivo para a causa, né? É isso, só agradecer. Tá bom, gente, obrigada. Deixa eu ir lá, que eu tenho 2 visitas ali me esperando. Tchau. Isso, mais uma vez, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Tchau a todos. Até a noite. Tchau. Tchau, muito obrigado. Gente, o Design Week continua hoje à tarde, às 3 horas, com a oficina de desenho com Rafael. E hoje à noite também temos atividade às 7 e às 8 da noite. Vão-se embora almoçar, estamos todos com fome. E até 3 horas. A gente volta aqui no Simpla. Os links que vocês receberam permanecem os mesmos, porque o das palestras, eles seguem para todas as palestras, só é diferente o link da oficina de Motion, que é sexta-feira, tá bom? E foi. Bom dia para vocês. Tchau. Obrigado por terem ficado até o final. E vamos comer.